igreja, quero me consagrar. No coração da igreja, quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui com a graça de Deus mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo do Catecismo. Lembrando que nós estamos na segunda parte do Catecismo, fizemos ali e está aí disponível para você 54 aulas, Adilton? 55 sobre a primeira parte do Catecismo, né? Sobre a nossa fé. Está na playlists ali, na descrição ali do... 55 é de hoje, tá? Ah, sim, muito bem. É 54 mesmo, né? Então, hoje nós estamos na segunda aula sobre a segunda parte. Então, né, o Adil está organizando isso. Nós estamos na segunda parte do Catecismo, que é a parte dos sacramentos. Hoje o tema começa o primeiro capítulo dessa segunda parte, o mistério pascal no tempo da igreja. A gente viu já a introdução na aula passada, né? Hoje é a liturgia, obra da Santíssima Trindade. Vamos rezar, pedir a graça do Espírito Santo que nos ajude a compreender e nos inspire nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações encheis de amor, nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos e amados irmãos. Então, essa parte aqui é dividida em 3 partes, né? A liturgia, obra da Santíssima Trindade. Então, o Pai como fonte e fim da liturgia, a obra de Cristo na liturgia, claro, o Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Esse esquema a gente já viu, né, da Santíssima Trindade, lá no Credo, né? Tem sempre esse esquema. Primeira parte, o Pai, o Filho, a obra de Jesus, a encarnação, tudo isso. Espírito Santo sempre unido à igreja ali no credo que a gente já viu. Mesmo esquema agora. Então agora vamos falar sobre a liturgia. Essa parte, o Pai é fonte e fim de toda a liturgia, né? Que no número 1077, fazer uma introdução sobre isso talvez seria importante, né? A obra de Deus no sacramento pode ser resumida assim, né? Essa obra de Deus nos sacramentos que a gente recebe através da liturgia. Vamos fazer um esqueminha assim para ficar claro, que eu acho que talvez ajude, né? Deus Pai envia o Espírito Santo. Isso na liturgia, tá, gente? Sempre trinitária. Obrigado, Adilda. Adilda acabou de trazer água aqui para mim, deixa eu tomar porque tá seca a garganta. Então, o esquema trinitário na liturgia é assim. Pode ser resumido, né? Então, tudo que a gente resume fica fora muitos elementos. Deus Pai envia o Espírito Santo para quê? Para gerar o Filho. O Filho gerado une as pessoas a Ele no Espírito Santo para então levar a igreja, os membros, nós somos membros do seu corpo, para a vida trinitária no céu. É mais ou menos assim a esquema da liturgia, né? É uma ação em que o Pai, habitando em luz inacessível, lembrando disso, o Pai não desce, o Pai permanece em luz inacessível, né?
não vem a este mundo. Claro, quem vem é Jesus, os seus dois braços, né, os paráclitos. Primeiro paráclito, Jesus, segundo paráclito, o Espírito Santo. Ele age no mundo enviando as suas duas mãos, os seus dois braços, né? Que é esses dois paráclitos. O Pai é princípio, é fonte, é também a fonte da liturgia. Ele sempre é fonte, mas é fonte não da liturgia. Né? Então, para a gente entender um pouquinho, falar sobre o que é bênção. Vamos tentar compreender o que é bênção. Eu estou fazendo essa introdução porque depois a gente lê algumas partes aqui, vai ficar bem mais claro isso que eu estou falando aqui no catecismo, que onde fala de bênção. Né? Bênção e bem dizer são palavras que são sinônimos, embora no português ficou diferente, que vem da palavra benedire. Isso quer dizer bem. Então, isso em duas direções. Eu estou demorando um pouquinho aqui porque é importante isso aqui para a gente compreender o que é bênção. Isso, benedire, dizer bem em duas direções. Primeiro, Deus diz o bem. E o que ele diz, acontece, né? Então, isso também, no latim, é benedictus. E em grego é eulogia. Seria elogiar, talvez, sim, tradução bem pobre, né? Então, o que é isso? O bem de nós, né? Deus diz o bem de nós, sobre nós. Quando Deus diz uma palavra, ela é bênção para nós. O Pai diz uma palavra, que é o Filho. A palavra que o Pai diz à humanidade é uma bênção, que é seu Filho que desce. E essa palavra, o Filho, né, faz dizer bem todas as coisas. Deus diz bem todas as coisas, né? Por exemplo, lá no Gênesis, vamos entender agora, o catecismo vai mencionar isso aqui, por isso que eu estou dizendo. No Gênesis, na criação, Deus realiza a bênção. Como que Deus realiza? Dizendo bem as coisas. Está vendo o que é bênção? Então Deus dizia assim, faça-se a luz. A luz era feita e Deus viu que era bom. E assim foi fazendo. No sexto dia, Deus criou o ser humano e diz, faça-se o homem. O homem foi feito e depois de concluir, Deus viu que tudo era muito bom. Isso quer dizer, isto é, uma eulogia, uma bênção. Isto é, dizer o bem. Ele fez bem e diz bem o que ele fez. Fez bem e abençoa o que fez, o que faz. Vou explicar de novo. Então, Deus diz o bem e realiza a criação. Isso é a bênção. Então, quando Deus abençoa, né, está dizendo bem, ele está criando. Ainda hoje ele continua dizendo e criando, através do seu Filho. Quando ele termina de criar, aí vem a outra parte do verso. Ele abençoa aquilo. Ele diz que é bom, né? Viu que tudo era bom e era muito bom. Isso é uma ação eulogia, né? De abençoar tudo que ele criou. Ele diz a bênção, cria e abençoa tudo que ele criou. Consegue entender isso? Acho que fica, né? Ele diz o bem de nós, nós somos chamados a dizer o bem dele também. Então, aqui que vem para a gente entender o que é a liturgia. Agora, talvez fica fácil para vocês entenderem agora. Então, a liturgia é essa relação de bênção, né? É uma bênção. Deus, primeiro, nos diz o bem sobre nós e por isso nós existimos na criação. Abençoa, vê que tudo era bom que ele fez, então ele está abençoando. Isso tudo é feito no seu Filho, né? Ele abençoa. Ele diz o bem de nós. Nós, então, somos chamados a dizer o bem dele. Entendeu? A bem dizer a ele. Isto que eu estou dizendo, é essa ação, essa relação de Deus conosco, que nós chamamos de liturgia. Na liturgia, nós louvamos Deus. É uma palavra boa que desceu, há uma palavra boa que desceu como bênção. Que palavra é essa? Jesus.
que desce kenoticamente sobre o mundo, se esvaziando. Age agora uma palavra boa sobre como uma forma de louvação, de abençoar. Então, por isso que é a Deus que diz o bem e nós que o bem dizemos, louvando. Então, o esquema pode ser assim: Deus diz, eu te abençoo. E nós respondemos, eu te bendigo. A liturgia é essa relação com Deus. Por isso que é um relacionamento. Por isso que não pode ser um monólogo. É sempre um diálogo de bênção. Bênção o quê? De dizer o bem, de falar bem. Amaldiçoar é o quê? Falar mal, dizer o mal. Então, abençoar é dizer o bem. Deus diz o bem, por isso que esse bem que ele diz se torna real. E nós, em gratidão, em resposta, o abençoamos bendizendo a ele. Te bendizemos, Senhor, louvando, o adorando. É assim. Este é o esquema aqui dessa primeira parte, o Pai como fonte da liturgia. Então eu vou ler algumas partes aqui, que agora acho que fica mais fácil da gente entender. Primeiro começa citando Efésios aqui, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Conforme o desígnio benevolente de sua vontade, ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem-amado. Efésios 1, 3, 6. Né? Então aqui o catecismo vai dizer no número 1078, abençoar é uma ação divina que dá a vida. Lembra que eu falei? Cuja fonte é o Pai. Sua bênção é ao mesmo tempo palavra e dom, benedictus, eulogia, em grego, né? Aplicado ao homem, esse termo significa a adoração e a entrega ao seu Criador na ação de graças. Né? No finalzinho do número 1080 diz assim, a partir de Abraão, a bênção divina penetra a história dos homens que caminhava para a morte, para fazê-la retornar à vida, à sua fonte. Pela fé do Pai dos crentes, que acolhe a bênção, inaugura-se a história da salvação. Né? Em Abraão, que Deus abençoou. Aí no número 1082 diz assim, na liturgia da igreja, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada. O Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de todas as bênçãos da criação e da salvação. Em seu Verbo encarnado, morto e ressuscitado por nós, ele nos cumula com suas bênçãos e por meio dele derrama em nossos corações o dom que contém todos os dons, o Espírito Santo. Compreende-se então a dupla dimensão da liturgia cristã como resposta de fé e de amor às bênçãos espirituais com as quais o Pai nos presenteia. Primeiro, por um lado, a Igreja, unido a seu Senhor e sob a ação do Espírito Santo, bendiz o Pai por seu dom inefável, mediante a adoração, o louvor e a ação de graça. Segundo, por outro, e até a consumação do projeto de Deus, a Igreja não cessa de oferecer ao Pai a oferenda de seus próprios dons e de implorar que Ele envie o Espírito Santo sobre a oferta, sobre si mesma, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro, a fim de que, pela comunhão com a morte e a ressurreição de Cristo, sacerdote, e pelo poder do Espírito Santo, estas bênçãos divinas produzam frutos de vida para louvor de sua graça gloriosa. Muito bem, a segunda parte que a gente viu aqui é a obra de Cristo na liturgia. Começa falando que
tem uma frase aqui que eles dividem em 4 partes. Primeiro, Cristo glorificado. Segundo, a partir da igreja dos apóstolos, está presente na liturgia terrestre e quem participa da liturgia terrestre, né? Bom, vamos tentar entender isso aqui, né? Então, um pequeno resumo assim. A igreja é um corpo só, tanto na terra como no céu, né? Na terra é o mesmo corpo da igreja no céu. Então, isso é importante. Ao participar no corpo de Cristo, que é ser igreja, isto é ser igreja, participar do corpo de Cristo, nos coloca dentro daquela realidade na qual está o corpo de Cristo, na terra e no céu. Então, primeiro, Cristo está glorificado no céu, sentado à direita do Pai, é o que diz aqui o catecismo, sentado à direita do Pai. Cristo, então, é a palavra que veio e desceu para bendizer, a palavra de Deus que bendiz. Ele é a palavra, desceu para bendizer. Essa descida é uma descida quenótica, esvaziamento de si, né? Todas as vezes, olha só, todas as vezes que Deus me abençoa, Ele se esvazia, se faz servo, lava os meus pés. Quando abençoar é se fazer servo, é lavar os pés, se esvaziar de si, todas as vezes que Deus faz isso. Deus se rebaixa e lava a minha sujeira, como no dia que derramou o seu sangue na cruz. Como lavou, né, a nossos pecados ao derramar seu sangue na cruz para lavar os pecados do mundo inteiro, né? O mistério do lava-pés acontece de fato, verdadeiramente, na cruz. Lá Ele lava os nossos pés, né? Quando eu bendigo Cristo, Ele está sendo glorificado no céu também. O hino cristológico de Filipenses diz, né? Sendo Ele de condição divina, não se apegou ociosamente, mas se abaixou, se fez homem, esvaziou-se de si, encontrado como homem, se fez servo, obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, glorificou, lhe deu o nome, tal. Deus o glorifica, né? Quando eu bendigo, louvo a Cristo, Ele está sendo também glorificado no céu. O que diz aqui, né, o catecismo, então, para a gente entender melhor isso que eu acabei de dizer para vocês aqui? Quando a cabeça da igreja louvada, que é Cristo, né? Essa glória dele vem do Pai, o Pai que glorifica ele. Então Jesus está sentado à direita do Pai e derrama o Espírito Santo em seu corpo, que é a igreja. Quando ele é glorificado, ele derrama o seu Espírito sobre o seu corpo, que é a igreja. Cristo age agora pelos sacramentos, instituído por ele para comunicar sua graça. No número 1085 diz assim: na liturgia da igreja, Cristo significa e realiza principalmente seu mistério pascal. Durante sua vida terrestre, Jesus anunciava seu mistério pascal por seu ensinamento e o antecipava por seus atos. Porém, quando chegou sua hora, viveu o único evento da história que não passa. Qual que é esse evento? Um evento que permanece eternamente. A gente tem que entender que o que acontece na eternidade, gente, é eterno. Jesus, sendo Deus e eterno, vivendo o evento pascal, morte, ressurreição, não pode passar isso, porque foi Deus que viveu isso. Consegue entender isso ou fica mais... Eu estou complicando mais a vida de vocês aí, gente? É isso não passa, porque é eterno. Então, o que o catecismo está dizendo? Né?
quando chegou sua hora, viveu o único evento da história que não passa. Que é esse evento? Qual que é esse evento? Jesus morre, é sepultado, ressuscita dentre os mortos e está sentado à direita do Pai. Uma vez por todas. Está entendendo quando o apóstolo diz que uma vez por todas, ele não está se referindo só à última parte, mas essas 4 partes do evento pascal. Porque a gente, quando lê, podemos entender que ele está sentado à direita de Deus Pai, uma vez por todas. Não é que ele está sentado para sempre? Sim, não é só isso. Ele está dizendo que todo o evento pascal aconteceu uma vez por todas, dura para sempre. O que dura para sempre? O que é por todo sempre? É isso. A morte, o sepultamento, a ressurreição dos mortos e a glória à direita do Deus Pai. Este é um evento real, diz o catecismo, acontecido em nossa história, porém é único, não acontece de novo, né? Todos os outros eventos da história acontecem uma vez e depois passam, né? Engolidos pelo passado. O mistério pascal de Cristo, ao contrário, não pode ficar somente no passado, já que por sua morte destruiu a morte. Destruiu o tempo até. É a eternidade que entra no tempo, então dura para sempre. Tudo que Cristo fez e sofreu por todos os homens participa da eternidade divina. Se participa da eternidade divina, então é eterno. É algo que não acaba, que não passa. E por isso abraça todos os tempos e neles se mantém presente. Está entendendo? O evento da cruz e da ressurreição permanece e atrai tudo para a vida. Isso que é importante, né? Isso acontece a partir da igreja, né? A missionaridade da igreja é palavra e sacramento. Isso quer dizer o quê? Que no mandato missionário de Jesus ele diz 2 coisas. Ide evangelizai, mas não só palavra, mas ide e batizai. Isso tem a ver com o sacramento. Por isso que são 2 coisas importantes. Realizar também a obra de Cristo através dos sacramentos. Assim como Cristo foi enviado, número 1086, assim como Cristo foi enviado pelo Pai, também Ele mesmo enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para pregarem o Evangelho a toda criatura, anunciarem que o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do Pai. Mas, e aí vem a segunda parte, mas ainda para levarem a efeito o que anunciavam. Não é só anunciar, mas é fazer acontecer aquilo que anunciam. Essa parte, anunciar, estamos de acordo com os nossos irmãos protestantes. Se fosse só isso, estava corretíssimo. Mas existe essa outra parte, que é a parte dos sacramentos. Que é essa parte aqui, é fazer levarem a efeito o que anunciam. Não basta anunciar, precisa fazer acontecer o que anunciam. A obra da salvação por meio dos... Como que acontece isso? Como que faz acontecer isso? A obra da salvação por meio do sacrifício e dos sacramentos em torno dos quais gravita toda a vida litúrgica. Continua o catecismo. Dessa forma, Cristo ressuscitado, ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, confia-lhes seu poder de santificação. Então, e aí essa outra parte aqui, a gente tem que entender que quando isso se realiza na terra, se realiza no céu, porque Cristo é Senhor da liturgia também, né? Então, vamos tentar entender isso aqui. Então, primeiro, então, Cristo é o enviado, só retomando, é o enviado do Pai. Isso quer dizer que ele é o apóstolo do Pai. Apóstolo quer dizer enviado. Cristo, apóstolo do Pai,
vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra, Dilton, apostoliza, envia os seus discípulos, né? Os apóstolos, para o mundo inteiro, né? Esse é o número que a gente viu ali, 1086. Então, retomando, a missão da igreja é fazer discípulo. Não só isso, é pregar e bem dizer. E o que é fazer isso? É pregar e bem dizer, pregar e realizar a palavra anunciada, né? A palavra encarnada sacramentalmente dos sacramentos. Os sacramentos fazem parte da dinâmica encarnatória da salvação. A palavra se fez carne, se fez sacramento, né? Se fez realidade. Muito bem, agora essas duas últimas partes aqui, sim, antes de entrar na parte do Espírito Santo, diz assim: está presente na liturgia terrestre quem participa da liturgia terrestre, né? Porque Cristo é o sujeito da liturgia. Então a liturgia é algo que acontece aqui na terra e no céu. Quem participa de uma missa, por exemplo, está presente na igreja celeste e assim por diante e vice-versa. Por quê? O padre, né, por exemplo, eu sou padre, né, celebra a Santa Missa, né, ele é o sacerdote visível, imperfeito, miserável, pecador, que oferece como causa instrumental. Eu, como padre, sou só instrumento, não sou eu que realizo. Daquele que é o verdadeiro sacerdote eterno, Cristo, perfeito, invisível. Ele que oferece a missa, o sacrifício que acontece no Calvário. Único e irrepetível, mas que continua na história. Ele não fica histórico, passado. É um fato histórico que não se torna histórico porque ele não fica no passado. Dá para entender isso? É difícil, talvez fique... Às vezes minhas palavras complicam, né, mãe, né? Mas é isso mesmo. É um fato real que aconteceu na história, no passado, que não fica no passado. Por quê? Porque foi realizado por Deus. Ele se eternizou uma vez por todas. Então, cada missa ele se atualiza. É isso, né? Então, aqui agora vamos falar do Espírito Santo e a igreja na liturgia. Na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus, o artífice das obras-primas de Deus, que são os sacramentos da nova aliança. Sem o Espírito Santo ele não se realiza. O desejo e a obra do Espírito Santo no coração da igreja é que vivamos a vida de Cristo ressuscitado. O Espírito Santo então prepara a igreja para o encontro com seu Senhor, recorda e manifesta Cristo a fé da Assembleia, torna presente e atualiza o mistério de Cristo por seu poder transformador como espírito de comunhão que une a igreja, a vida e a missão de Cristo. Então aqui, essa parte do Espírito Santo tem três partes importantes e conclui com uma. Eu vou dar uma linha para vocês lerem isso aqui, sabe? Uma chave para vocês lerem, porque é muito simples, vocês vão ler, mas vocês vão entender. E a chave que eu vou dizer para vocês se chama missa, é a liturgia da missa. Depois vocês vão ler com calma e vocês vão perceber que está tudo aqui. Como que a gente pode dizer assim? Então, primeira parte, o Espírito Santo prepara para acolher Cristo. Isso está aqui no número 1093 a 1098. No Antigo Testamento, o Espírito Santo como pedagogo que prepara o caminho para Cristo, através, né, da história da salvação, da palavra de Deus. Segundo, o Espírito Santo recorda o mistério de Cristo, número 1099 e seguintes. Depois que Jesus subiu aos céus no tempo da igreja, esse mistério precisa ser recordado, o que se chama na teologia de anamnese, que isso é em grego, em hebraico, zikaron, e em português, memorial. É uma atualização do mistério. Terceiro,
o Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo, é no número 1104. Atualizar quer dizer, essa palavra quer dizer tornar real. As obras que o Espírito Santo realiza, que na verdade é uma coisa só, prepara, né, o comentário para receber a palavra de Deus. Uma vez que recebemos, ele recordar, o que quer dizer a palavra recordar? Essa palavra quer dizer trazer de volta ao coração. Bom a gente aprender as palavras em português, né, um pouquinho, porque às vezes a gente não lembra. Recordar é só uma memória, não. Peraí, recordar aqui é trazer de volta ao coração. Então, ele recorda, né, e em uma palavra, então se torna eficaz, faz ser eficaz. E então acontece a obra da redenção e o feito final é a comunhão no Espírito Santo. Então, na missa, vocês entenderam? Primeira parte da missa, a liturgia da palavra, né? Que é essa preparação e essa recordação, trazer ao coração a história, os eventos do passado. Ok. Trazendo isso ao coração, o estudo é a ação do Espírito Santo, tá vendo? O Espírito Santo, então, atualiza o mistério, o sacrifício de Cristo, oração eucarística. Aquele sacrifício que é realizado uma vez por todas é atualizado, tornado real, presente, né, aqui. Aquilo que é eternizado na eternidade se torna presente no tempo aqui. O Espírito Santo atualiza a oração eucarística, né? Depois de fazer isso, então, nós nos preparamos para o quê? Receber a própria comunhão do corpo e sangue de Cristo. Essa é a linha, né, de leitura para essa parte aqui do Espírito Santo da igreja. Vocês deem com esse pensamento e vão entender, né? Liturgia da missa. Eu vou ler esse resuminho dessa parte para vocês entenderem e aí a gente termina. No número 1112 diz assim: a missão do Espírito Santo na liturgia da igreja é preparar a assembleia para se encontrar com Cristo, recordar e manifestar Cristo à fé da assembleia, tornar presente e atualizar a obra salvífica de Cristo por seu poder transformador e fazer frutificar o dom da comunhão na igreja. A chave de leitura para isso é a Santa Missa. Todos os sacramentos, mas a Santa Missa por excelência. Tá bom, amados irmãos? Ficamos por aqui hoje. Que Deus possa te abençoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima.